TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Nós vamos retomar a entrevista que nós tivemos semana passada com o Dr. Sérgio Ittenbach, da Vara da Infância e da Adolescência, da Comarca Lajeado. E, doutor, bem-vindo ao programa. Eu vou começar do questionamento que fiz semana passada, no sentido daquele jovem tão novo e comete já na sua adolescência, na sua puberdade, aqueles crimes de sangue, né? Onde se mata de forma vil, cruenta, onde se percebe que o jovem não tem dó algum. Essa é a nossa dúvida da sociedade, né? Um jovem que mata assim novo e que serve a apologia ao contrário para os adultos, pode repetir isso com o diferencial do adulto. O adulto por si só ele já está maturo, digamos assim, já cumpriu e não queira cumprir. Agora um jovem, né? O Estado não teria maior responsabilidade de cuidar de que não se vá cometer esse crime de novo? E aí serve a tua experiência, doutor. Por que eu te trouxe o programa? Porque tu lida todos os dias com isso aí. Então o telespectador quer saber daquele que acusa, como é que é essa vivência de pegar um jovem assim? E não se aposta na sorte, se aposta no rigor técnico, mas também sabe-se que a vida humana é relativa, né? Mas na sua experiência, esse tipo de jovem, ele tem chance, ele vai se recuperar? Que tipo de penalização o senhor daria para isso, né? Como é que o senhor vê isso, doutor? Vai depender muito, não há uma regra absoluta sobre isso, vai depender muito do tipo de eficácia que o sistema vai aplicar sobre ele e do tipo de reação que ele vai ter sobre o sistema e o suporte externo que estará ao redor dele. O que eu quero dizer com isso? Vamos mais uma vez comparando o sistema infanto-juvenil com o sistema adulto. Digamos que um jovem adolescente pratica um delito muito grave. Ele vai ir a ser recolhido à fase, onde ele terá aquele acompanhamento absolutamente próximo por uma equipe multidisciplinar, inclusive por um psiquiatra, que fará, aquela equipe multidisciplinar fará a avaliação de como ele está evoluindo, inclusive na percepção dele quanto à culpa pelo que praticou, pelo remorso que ele está sentindo, pelo arrependimento, pela frieza, como é que ele evolui em relação ao crime que ele praticou e a pena que ele está sofrendo. Ele está sendo acompanhado. Estes relatórios são encaminhados periodicamente ao juiz, ao processo, o juiz, ouvindo o promotor e a defesa, onde se faz a avaliação da possibilidade dele progredir para um regime semiaberto ou permanecer recolhido. Quer dizer que, em tese, vocês têm a progressão dele em loco, vocês recebem... Caso a caso, um estudo técnico, um relatório, normalmente de umas 5 ou 6 laudas, fazendo todo um histórico, toda uma avaliação do adolescente, da sua família, da percepção que ele está tendo sobre o fato, se ele está recebendo medicação, o que se indica, o que não se indica. Esses relatórios eles são trimestrais ou semestrais, sobre cada adolescente que está internado, que é um grupo pequeno de adolescentes. No processo adulto, isso não existe. Não. É matemática. Ele tem a pena de 8 anos, ele cumpre 1/3 ou cumpre 1/6, ele pode ter cumprido aquele 1/6 e dizer eu vou sair, vou matar, ele vai ter o direito a sair igual. Sim. Porque é o objetivo e a matemática, porque ele tem a garantia da lei que ele vai progredir. Então esse é um sistema já muito diferenciado. Na verdade, o que eu gostaria, o que nós gostaríamos, e agora eu vou falar algo para provocar a população, era transpor o sistema infanto-juvenil para abarcar mais adultos. Nós poderíamos pegar até jovens de até 25 anos, que é o grosso da nossa massa carcerária, para aplicar sistemas com esse grau de requinte, de avaliação mais próxima da sua capacidade ou não de reação em relação àquele delito. Haverá casos extremos, sim, em que chegamos ao final da pena. No caso do adolescente, ele ficou 3 anos recolhido, não demonstrou nenhuma evolução. Terminou, vamos ter que liberar. Certo, faz parte. Vamos ter que liberar. No adulto, a mesma forma. Ele cumpriu seus 7 anos recolhidos. Lá dentro se comportou mal, não teve progressão, não procurou emprego, nada. Terminou a pena, ele vai ser liberado. Doutor, mas só para o telespectador ficar bem atento, na verdade, o que o senhor está querendo dizer para nós é que o controle que o senhor tem com relação a esse jovem na progressão daquele ilícito que ele cometeu dentro
da estrutura prisional que ele está muito melhor cuidado que o nosso sistema prisional do adulto. Sem dúvida. É a comparação que eu estou fazendo no certo. momento. Sem dúvida nenhuma do que eu estou dizendo. Isso eu não tenho a menor dúvida. E repetindo que no sistema penal adulto, não é que ele não estará sendo cuidado, ele está sendo cuidado e muito bem cuidado, mas pelo crime. Claro, pelos criminosos. Isso é uma crítica que eu faço, e também me arrisco a fazer isso em meio aberto, mas é uma crítica ao Estado como um todo, porque a vida e a família de um criminoso, ou de alguém que cometeu um crime, ela tem as suas complexidades e as suas necessidades. E só quem já vivenciou isso, e tu sabes muito bem, a repercussão que dá numa família é quando tu tira alguém e coloca para dentro do presídio. Sim. Sai o provedor da casa, sai às vezes o chefe da família e fica aquele núcleo familiar abandonado. Eu te pergunto, o Estado vai lá olhar aquela família? Não. A sociedade vai lá olhar aquela família? Não. Quem vai acolher aquela família é o amigo do criminoso chefe que está dentro do presídio. Diz, olha, escora aquele pessoal lá. Paga o gás, faz aquilo, dá um jeito, etc. E aí criam-se dívidas morais. Não somente dívidas materiais, dívidas morais eternas. De um núcleo familiar inteiro, porque lá dentro tem um sujeito que está encarcerado nas mãos, aí sim, na oficina do diabo. Porque ele está lá dentro, ele não tem por onde fugir. Não tem por onde fugir. Ou ele adere ou ele apanha. Ou ele morre. Então é muito complicado isso. E o Estado passa um trabalho enorme até prender um sujeito. É dificílimo para nós conseguirmos prender um homem. Quando prende, vira as costas. Doutor, agora vou fazer uma pergunta bem da voz do povo, né? O senhor não se usa o termo processar para o jovem, né? Mas pode ser. Vamos dizer que o senhor já processou um jovem homicida, tá? Nesse período, um jovem cruento, e o senhor acompanhou ele. O senhor teve mais de 5 anos nessa vara, e o senhor já acompanhou ele a transição do cumprimento de pena. Hoje, esse jovem, né? A vista de longe, que é uma curiosidade do senhor, eu sei que o senhor é um estudioso nisso, como é que ele está na sociedade? É muito ruim a situação dele. Os nossos resultados, nossos índices de sucesso, eles não são maravilhosos. Eles são percentualmente um pouco melhores do que o sistema penal. Vou te dizer por quê. Boa. Muito boa a tua colocação também, Maria. Tua pergunta. O sistema infanto-juvenil, ele é preparado para ser progressivo. O que eu quero dizer com isso? Ele tem mecanismos que se aplicam ao pequeno infrator, ao médio infrator e ao grande infrator. Então não é todo o delito que vai terminar na fase preso. Não, muito pelo contrário. O maior número de delitos praticados por adolescentes são tratados aqui na própria comarca, no chamado meio aberto. Ou seja, o adolescente continua na sua casa, continua na sua escola, continua no seu grupo de amigos, cumprindo ou uma prestação de serviço à comunidade, cumprindo liberdade assistida, sendo monitorado pelo coordenador desse serviço que existe aqui em Lajeado, de modo que aquele adolescente que praticou um delito muito grave, em regra, ele já é conhecido do sistema anterior. Quando ele chegou lá ao ponto de praticar um delito grave, é porque todo o sistema anterior já faliu. Então, esse adolescente que está internado e que ficou mais de um ano internado, ele dificilmente será uma estatística boa para nós. Ele tem uma grande chance, sim, de sair e reincidir. Eu faço a comparação e muitos desses terminam depois migrando. Eles passam para a fase adulta para prisão, e se tornam delinquentes adultos e vão para o presídio adulto. Tentando fazer uma comparação com o sistema de saúde, a internação, a prisão de um adolescente equivaleria a uma UTI no sistema de saúde. Nós não tratamos gripe na UTI, né? Nós não tratamos apendicite na UTI, não tratamos... A maior parte das doenças não vão para a UTI. A UTI é sim necessária. E se eu perguntar, não sei, essa estatística eu ignoro mesmo, mas se eu perguntar a qualquer um de nós, qual é o índice de sucesso de uma UTI? Pode ser que talvez o maior número de pessoas saiam de lá mortas do que vivas. Mas como? Mas lá está o melhor médico, tem um intensivista, tem enfermeira 24 horas, estão os melhores aparelhos. Como é? Então a UTI não funciona? Não. É que a UTI já pegou um sujeito muito doente. Ele já pegou uma situação em estado já terminal, que precisa de uma terapia intensiva. Então ali ele está no último estágio de serviço disponível dentro dos mecanismos. A prisão de um adolescente é equivalente a uma UTI. Por isso que é muito cruel e é injusto pegarmos a estatística da fase. E eu quero saber quantos internos da fase estão bem.
Muito poucos. Muito poucos. Alguns morreram, alguns saíram e foram mortos pelo crime, outros migraram para o sistema penal. Ah, mas então o sistema não funciona. Não, nós estamos tratando da UTI do sistema. Antes da fase, nós tratamos milhares de outros jovens no regime aberto e que tivemos ótimo sucesso e que não chegaram até a UTI. Porque o serviço de saúde básica funcionou. Assim deve funcionar todo o sistema de repressão. Eu não posso colocar na prisão um menino porque ele fez um pequeno furto na primeira vez. Claro que não. Eu tenho que ter uma medida proporcional. Então, reserva-se aqueles que já descumpriram, reincidiram e tornaram delitos graves. Quanto a esses, o que nós vamos fazer? É muito difícil. Por isso, o trabalho tem que ser mais intensivo. Entre as UTIs, eu prefiro a UTI infanto-juvenil do que a UTI adulta. Porque a nossa UTI adulta tem um risco de infecção hospitalar enorme. Sim, pode ser que nem saia vivo, não saia vivo. A nossa UTI, que é o nosso presídio, o risco de infecção é terrível. Infecção como? Sim. Infecção em termos de criminalidade. Né? Agora, eu fico pensando assim, doutor, dentro de uma visão cosmopolita, e aí eu vou para os Estados Unidos, né? E conversando, tem meu irmão que é norte-americano, e lá tem jovens de 9, 12 anos que matam e estão em prisão perpétua. E o que eles sustentam, né? Porque lá primeiro eles têm a polícia. Primeiro é totalmente diferente, a questão da segurança e justiça. Mas a segurança e a justiça americana andam quase que juntas, né? Porque lá o juiz é quase eleito, o delegado é eleito, o capitão é eleito. O policial progride. E o que eles dizem, né? Que desde a idade dos bárbaros se estupra uma menina porque ela tem corpo de mulher. Então ela compreende as coisas de mulher. O jovem, desde o tempo das guerras, 15 a 16 anos, matava e morria. Ou seja, eles entendem que o perfil, o bulbo cerebral, o epicentro cerebral dele, compreende isso. Tanto é que mataram. E eles têm essa filosofia lá de prender. E são duríssimos. Ou seja, um jovem comete um cometimento, um crime, no segundo ele repete, no terceiro ele vai preso mesmo. Eu queria que o senhor me desse, já dentro dessa ótica, da questão da própria UTI, porque nós temos no Brasil, doutor, mesmo sendo defensor, eu acho que existem crimes bárbaros, né? Que tu vê na Argentina, não existe isso. Na Argentina tem prisão perpétua. Tem prisão perpétua, quer dizer, é assombroso que um país que é sanguíneo, que é hispânico, que é pior que nós, remeta a prisão perpétua a pessoas nos dias de hoje, mas é verdade, e por incrível que pareça, os índices de crime são baixíssimos perto do nosso. Eu quero uma solução, né? E hoje eu quero que tu me traga uma solução. O que eu faço então? Se existe uma UTI que o senhor aposta na pessoa humana, e que mesmo a UTI seja o mais baixo e a sobrevivência seja poucos, então, o que se faz numa situação dessa? O que nós vamos fazer? É a penalização? É a responsabilidade que deve se engendrar mais? É uma penalização que nós achamos que estamos fazendo certo a penalização e daqui a pouco não é? Porque tu acabaste de dizer assim que se conclui e daqui a pouco ele retorna ao mundo do crime quando adulto. Qual é a sugestão que tu daria hoje de concreto dessa tua experiência? Primeiro parêntese tem que se fazer sobre os Estados Unidos. Sim. A Folha de São Paulo, deste final de semana que passou, traz uma grande reportagem sobre 3 ou 4 estados americanos que estão estudando a elevação da maioridade penal para voltar aos 18 anos. Claro. De 16 para os 18 anos, ou seja, é um assunto que está em ebulição lá tá eu fazendo no mundo inteiro. Os Estados Unidos é fracionado em vários estados, cada qual com a sua legislação, então uns são mais conservadores, outros são mais progressistas, enfim. Mas os estados mais conservadores que tinham pena, a punição de adolescentes a partir de 16 anos dentro do sistema adulto, estão estudando hoje seriamente a possibilidade de mudarem para 18. É um ponto a ser observado. Sim, claro. Pois bem, o que fazer? Nós temos, Merri, aqui olharmos para os nossos problemas. Vamos seguir a comparação com as UTIs. Nós precisamos mais UTIs e melhores UTIs. O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, ele está condenado, há mais de 10 anos, ele está condenado, com trânsito em julgado, a construir uma unidade da FASE em Santa Cruz do Sul, para abarcar os adolescentes da nossa região. Não construiu, não temos. O sistema penal adulto, né? Quase que houve
um evento histórico para sair o presídio que está em Venâncio Aires, meio se esfarelando. Né? Começou já muito. E já estamos assim com grandes dificuldades na migração de presos daqui para lá, de Porto Alegre para cá, o presídio central estourando. Nós jamais poderíamos admitir mais que 4 presos por cela. Né? Não só porque garante a dignidade da pessoa ali, mas porque diminui a contaminação. Diminui a contaminação, Sim. Não é possível botar 1.000, 3.000, o presídio central com 4.000 presos. Não tem, é uma coisa que... Tá? 4.000 presos soltos dentro de um pavilhão que eles administram. Não tem. Então, querer resultado com isto é uma piada. Eu estive participando de algumas reuniões em Brasília, representando os promotores da infância. Não, na verdade ali eu estava representando o Ministério Público do Rio Grande do Sul, onde o Conselho Nacional de Justiça desenvolveu algumas metas para reduzir os inquéritos de homicídio. E me aparece um representante da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, dizendo que só no Rio de Janeiro eles têm 500 inquéritos policiais, acredita-me, 500 inquéritos policiais que eles não conseguiram identificar a vítima. Não é o autor, é a vítima que eles não identificaram. Isso é uma coisa... E simplesmente o sujeito morreu e ninguém apareceu para dizer quem era e 500 inquéritos policiais sem descobrir a identidade da vítima. Né? Imagina o número que nós temos com a vítima reconhecida que não descobriram quem é o autor do homicídio. Então isso traz o Brasil, as periferias do Brasil, a sistemas de países que estão em situação de guerra. A nossa mortandade, o número de mortes no Brasil é igual ao número de mortes de países que estão em guerra. Acho que até mais. Se não for mais, porque os nossos sistemas estão estourados. Tanto o sistema de execução da pena quanto o sistema de investigação. As nossas delegacias de polícia, nós vamos ali, tem 2 investigadores. 3 investigadores para investigar o tráfico, para investigar o homicídio, para investigar o estupro mais difícil, para investigar o crime da internet, para investigar o furto, o assalto. Então, aqueles sujeitos têm pilhas e saltam um pouco para cada lado. A nossa estrutura está muito abaixo da nossa realidade. E assim como qualquer pátio onde não passa a vassoura, a sujeira sobe. Claro. Então, a criminalidade cria um ambiente fácil de evolução, porque isso gera impunidade. Então, eu volto a dizer, impunidade é uma coisa, quando nós não conseguimos achar o criminoso e quando eu achei eu não consegui punir. É muito mais sério isso do que o tamanho da punição. O tamanho da punição não traz o reflexo imediato na redução, mas sim a efetividade da punição. A certeza que eu serei punido. Vamos imaginar, vamos fazer uma comparação, mais uma vez, uma comparação grotesca. Como é que nós nos comportamos? Nós, cidadão médio, em relação ao excesso de velocidade nas rodovias. Se eu souber que o excesso de velocidade vai me dar uma multa de R$3.000, mas se eu também souber que não há pardal e não há fiscal na rodovia, eu vou reduzir a velocidade por conta do tamanho da multa, sabendo que eu não vou ser fiscalizado? É o X agora. É o X. Agora eu inverto a pergunta. Se a punição vai ser R$50, mas eu sei que cada vez que eu passar de 80 por hora eu vou pagar os R$50. Eu reduzo, porque eu sei que eu estou sendo fiscalizado. E isso aconteceu aqui na 386. A Polícia Rodoviária Federal passou a diariamente apontar o radar para todo mundo. Agora nós passamos nas 386, parece uma procissão. Todo mundo 80, 90, 80, 90. Tem a ver com o valor da pena ou tem a ver com a efetividade da fiscalização? Então, impunidade nós reduzimos como? Com efetiva punição. Policiamento na rua, investigação eficiente, policial nas esquinas, câmeras de segurança. Isso gera sensação de fiscalização e de punição. E isso também, os Estados Unidos começaram com a teoria da janela quebrada. Por quê? Começaram punindo os pequenos delitos. Era o sujeito que pulava a linha do metrô sem pagar o ticket. Ia lá e dava a punição adequada. Nós estamos nos desesperando, querendo punir o macro delito com penas estratosféricas, mas não temos como chegar a ela, porque a nossa investigação ela é pífia, é um sistema uma estrutura fiscalizatória de 50 anos atrás. Então, eu prefiro muito mais investir na capacidade investigativa do que apostar nesta ilusão de modificar penas, aumentar penas, o trocar sistema do adolescente e colocar no adulto.
O aumento de penas já se comprovou. Para quem já tem uma certa idade vai lembrar daquele assassinato da atriz Daniela Pérez, filha da Glória Pérez, pelo Guilherme de Pádua, né? Bom, aquele foi um crime horrendo, um homicídio qualificado, e a Glória Pérez, com todo o seu suporte e de conhecimento nacional pela Globo, mobilizou deputados, etc., se aprovou a partir dali a lei dos crimes hediondos, tornando o homicídio qualificado um crime hediondo. Bom, aumentou a pena. Quanto reduziu o homicídio em razão disso? Nada. Mas eu não consigo identificar a vítima. Eu não consigo saber quem matou. Não, e depois até transformou o Diandês. Se lembra que teve aquela discussão, foi retirado e agora nós temos voltou, o Supremo tirou uma parte, voltou e renderam inúmeros processos, enfim. Mas aquilo é um exemplo de que o aumento da pena por si só, ele não gera aumento de segurança à população. Ele pode aumentar a sensação de desejo de vingança. E nesse sentido, se nós perguntarmos a qualquer familiar, a qualquer vítima, a qualquer pessoa que foi agredida, se a pena é proporcional, nós nunca vamos achar proporcional. Para alguém que matar o meu filho, 20 anos é suficiente? Não. Não é. 30 é suficiente? Não é. Então o que isso faria se o fulano matasse e estuprasse a tua filha? Bom, talvez eu fosse lá e matasse o fulano. Mas aí eu sou um pai de uma filha agredida, eu não sou um julgador. Eu não sou o legislador. Nós temos que agir com uma certa distância e um esfriamento da situação, e não com o esquentamento de um pai de um ofendido. Se nós deixarmos todos os familiares de vítimas estipularem as penas, nós voltamos no passado e deixamos então pela vingança privada, ou olho por olho, dente por dente, e isso a evolução da história já provou que não funciona. Nós temos que ter proporcionalidade, porque lidamos com milhões de cidadãos. E isso tem que haver proporcionalidade, efeito, reação, estudo de caso. Eu concordo plenamente com as tuas palavras, e até em razão de que eu estou em dúvida com se o menor deve ou não ser punido, mas o que me chama a atenção é que se nós não temos na esfera mater, que vamos dizer assim, a maior, que é o do homem que mata, nós não temos um sucesso em nada. Nada, nós não temos sucesso em nada, o sistema prisional nosso é falido, né? Nós não temos aquilo ali, a pessoa entra, se entra para o bem, se é uma pessoa mais ou menos boa, ela acaba, entendeu? Eu tive exemplos disso de um colono, tu sabe que a gente faz júris que são colonos que são no primeiro momento, mataram naquele ímpeto de terra e tal, e que ficaram 2 anos, eles não voltaram pior porque tem sua plantação, mas eu sei que o germe do crime entrou na mente dele, porque ele já começa a não pagar dívida, ele já começa a ser um articulador do mal pelo sistema que apresentou essa escola. Então é óbvio, uma questão óbvia, se tu não consegue botar nos grandes, botar no jovem. Só que a sociedade, e aí eu entro um pouco a favor da sociedade, né? Me parece que a sociedade está coada. Totalmente. Nós estamos acuados, tudo está coado, porque tem um homem da sociedade, porque daí nós vemos hoje, eu vi uma coisa no Facebook, hoje Facebook é nem jornal, a gente tem que ver, apareceu uma coisa que me chamou muita atenção, pegaram 2 jovens, e 2 jovens com 2 pistolas calibre 9mm municiada, e jovens que estavam para matar ou para roubar, e daí um policial deu um tapa no jovem, né? Bom, o que aconteceu com essa cena que eu vi? Que a maioria das pessoas criticaram o policial por ter batido no jovem, tá? Mas não viram que os jovens estavam com 2 armas. Ou seja, me parece que existe de uma maneira geral, nós não temos o mesmo foco. O povo brasileiro não tem o foco de como ver o que é o certo. Porque o policial agiu errado ter batido no jovem. Mas em compensação nós temos jovens de 13, 14 anos com 2 pistolas 9mm. Né? Como é que tu vê como é que tu consegue ver hoje a nossa sociedade? Né? Será que nós estamos, o medo nos faz ver coisas diferentes? Porque essa que eu pergunto, porque a sociedade quer uma resposta. Será que nós estamos com medo em fazer análise? Como é que tu vê toda essa... Eu acho que nossa veia latina, nós temos uma dificuldade cultural com regra, né? Com certeza. Vamos começar por aí. Qualquer regra nos incomoda, a gente já pensa imediatamente em como burlar a regra. A questão da velocidade, tu deu exemplo. Perfeito, em todo sentido. Eu pergunto, eu podendo não pagar o imposto? Se tu puder... Com o preço da gasolina. O preço da gasolina está quanto hoje? 13 alguma coisa, 13,40, né? 13,40, né? E se eu chegar num posto de gasolina e dizer, olha, eu estou fazendo a gasolina a 2,90, mas nós não vamos emitir nota e vamos sonegar imposto, o senhor aceita?
nós aceitamos. Nós, que eu digo a comunidade em geral, a tendência é, eu tendo a minha vantagem, o resto não me interessa. Então, há uma tendência natural de violação de regras. Né? E de sempre punir o outro. Nós nunca enxergamos a nós. Então, o caso simples, o policial bateu no rapaz que estava com arma. Quem é que precisa punição? Os dois. Os dois estavam absolutamente errados, cada qual na sua proporção. Então, o jovem vai responder pelo porte de arma, o policial, infelizmente, pelo abuso de autoridade. Ponto. Não é o erro de um que vai justificar o erro do outro. Então, e às vezes realmente nós desfocamos. Então, um processo desse às vezes vira só contra o policial e esquecemos o cidadão, ou o inverso. Então, nós ainda vivemos uma crise de autoridade. Nós temos muita dificuldade de respeitar o fiscal de trânsito. Nós temos dificuldade de respeitar qualquer tipo de fiscal, qualquer tipo de autoridade que nos apresenta. Né? Nós, na verdade, ainda temos aquela cultura de dizer, olha, quem tu pensa que é? Quem tu é? Com quem tu pensa que está falando? É a abordagem contra a própria autoridade. Isso dentro das escolas, nós já vivenciamos isso. O professor está desautorizado. As pessoas humilham o professor, que é a primeira referência de autoridade depois do pai e da mãe, é o professor. E hoje em dia as pessoas se arvoram no direito de questionar, de abordar, de ofender, criticar. Hoje o bullying está quase contra o professor do que propriamente entre os alunos. Então tem uma questão cultural nossa latina, de ausência de respeito de regras, que não sei como, Merria, mas nós precisamos resgatar. E o funcionamento de um sistema, ele é necessário para isso. Agora eu volto a puxar ao nosso tema e ao nosso assado, como você diz. Dentro do sistema infanto-juvenil, nós ainda conseguimos, por exemplo, naqueles casos que são levados à autoridade, que se chega ao conhecimento, conseguimos criar um sistema ágil de resposta imediata. O que eu quero dizer? Vamos pegar o exemplo de Lajeados. Toda segunda-feira à tarde, o Dr. Carlos Fioroli está ouvindo adolescentes. Adolescentes que fizeram o que e quando? Que praticaram qualquer tipo de delito há 7 ou 15 dias atrás. Pensa bem, praticou um delito hoje, entre 7 ou 15 dias ele está já sentado na mesa do promotor com um advogado do lado. Ali ele já vai ser ouvido, vai ser advertido ou já vai ser encaminhada uma primeira medida. Nesses, ninguém nos pergunta como é que está a estatística. Porque destes 100 que se recebe, possivelmente 70 não voltem. Por que não voltam esses 70? Porque no tempo mais rápido possível eles receberam a primeira. Né? Você olha, tem muitos que chegam tremendo. Outros, às vezes, a gente encontra na rua. Não, depois que foi lá, foi um santo remédio. Melhorou um monte, levou o susto, valeu. Então, isso é estatística positiva. Que nós temos que observar e pôr olhos para isso. E agora, abrindo um segundo parêntese, acho que já para encaminhar para o encerramento, nós temos, sim, uma tarefa coletiva de toda a comunidade, que numa época eu tentei mobilizar aqui em Lajeado, que tem a ver com drogas. Sim. Né? Tem a ver com drogas. No momento que o jovem ou o adulto ele se tomou pela droga, nós temos muita dificuldade de negociação, de fazer qualquer acerto, de fazer qualquer efeito, de fazer qualquer resultado de audiência, porque ele está noutro plano. Aí a questão se torna de saúde mental, porque ele está completamente contaminado. Então, isso é um momento, acho que hoje, de maior perigo para a nossa sociedade. O quanto que o tráfico, o crime envolvendo a bebida, o álcool, a droga ilícita está tomando conta da sociedade. E isso renderia, Merria, um outro programa. Isso tem a ver com nós fazermos crítica a isso tudo e depois o jornal ou a televisão fazer a propaganda da cerveja, da bebida, etc., estimulando propriamente o consumo de bebidas por adolescentes, por crianças e por tudo mais, com enormes reflexos nessa criminalidade que nós hoje estamos querendo combater. Doutor Sérgio, nosso tempo infelizmente acabou e aprendi muito hoje. Eu acho que a tua visão está correta, eu acho que, acima de tudo, a tua experiência com jovens nos fez trazer uma mensagem lúcida e coerente. E o nosso programa encerra aqui, fazendo com que você, telespectador, aprenda e realmente com pessoas que têm um conhecimento muito profundo. Até o nosso próximo encontro. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.